Então, novamente, boa tarde a todos. Pretendo aqui, além de apresentar a Ordem dos Cavaleiros Templários, que tem muitas ligações com a nossa maçonaria, desmistificar aspectos relativos à própria maçonaria, instituição da qual pertenço há 33 anos, com muita felicidade. Então, se em algum momento alguém traz no seu passado, na sua história, alguma parte negativa, algum entendimento negativo sobre a maçonaria, pretendo, através do meu comportamento, da apresentação e da discussão que nós faremos, desmistificá-lo. Vamos, então, ver quem são esses templários, essa turma que durou um grupo, uma tropa. Nós estamos falando aqui, estamos numa casa de tradições militares, vamos falar de uma tropa. A imagem que eu consegui melhor consolidar as características dessa tropa foi essa imagem. Alguém submisso a Deus, pronto para o combate. Então, eram desses personagens que nós iremos falar. Os Cavaleiros Templários. Um grupo de homens, basicamente, que existiu durante aproximadamente quase 200 anos, durante a Idade Média. Vamos, então, falar deles. Quem foram esses templários? Foi uma tropa de monges, vejam que monges eu coloquei entre aspas, medievais, criadas durante as cruzadas, com o objetivo de proteger os peregrinos que se dirigiam à Terra Santa. Eu sublinhei alguns nomes ali que são nomes novos. Monges, cruzadas, Terra Santa são conceitos novos. Vou considerar que aqui ninguém sabe nada sobre esses assuntos. Então, o que significava serem monge? No nosso imaginário, monge é alguém, é um sacerdote que vive num monastério isolado rezando, não. Já paga por aí. A vida monástica pode ser também uma vida leiga. Eu posso optar por ter uma vida monástica. Então, vamos lá falar dos templários. Eles pertenciam a um grupo monástico. O que são grupos monásticos? De um modo geral, são ordens religiosas que fazem retiro e ficam em monastérios. Então, nós temos franciscanos, dominicanos, jesuítas, são ordens religiosas que podem aderir ao monasticismo ou não. Jesuítas, por exemplo, foram a campo e vieram aqui para o Brasil catequizar. Faziam votos sacerdotais de obediência, pobreza e castidade, mas não pertenciam ao clero. Ou seja, muito embora fossem monges, eles não podiam batizar, rezar a missa, isso só um clérigo poderia fazer. Então, eles não faziam isso. Por que esses votos de pobreza, obediência e castidade? O voto de pobreza estava ligado ao fato de toda a riqueza, todo o dinheiro, todos os valores que ele conquistasse, ele não ficaria com aquele valor, ele daria para a igreja. O voto de obediência está ligado. Nós entendemos isso, quem é militar entende isso claramente, o voto de obediência se refere àquele juramento que nós fazemos quando ingressamos nas fileiras da carreira militar. Nós fazemos um voto de obediência, que é um juramento à bandeira. E o voto de castidade, entenda-se aí, castidade no sentido não da castidade da pureza, mas fundamentalmente uma castidade patrimonial, ou seja, eu não posso casar para que quando eu morrer, meu patrimônio que eu vou doar para a igreja não vá para os meus filhos. Então, era neste sentido que, oficialmente, nenhum monge tinha filho. Quando ele morria, seus bens iam para a igreja. Logo, esses votos tinham um papel de preservar a instituição igreja. Dedicavam-se à oração e ao funcionamento da ordem. Sobre esse material, a fim de já... Sei que virão muitas informações, eu já mandei para o e-mail do nosso querido Coronel Ivan, que já está lá mastigado, facilitado, já mandei para o teu e-mail para você mandar para os interessados aí que queiram receber. Como eu falei, a principal dedicação deles era a oração e botar a ordem para funcionar. Sua principal atividade nesse funcionamento, além da oração, era o treinamento militar, que incluía o uso de espadas, cavalos, arco, flecha, estratégia de combate. Ou seja, eles eram solteiros e só viviam para treinar.
espada, atirar com flecha, etc. Então, vou dar aqui, percebam bem, qual o imaginário que nós temos de um monge? Um monge, vou pegar um beneditino, um capuz, alguém recluso, ele ali já está numa atitude monástica, é como se ele, o próprio capuz dele já fosse seu monastério, ou seja, ele já está ali isolado do mundo. Então, isso é um tipo de monge beneditino. Prestem bem atenção nessa imagem. Vou pegar um outro monge, um monge franciscano, medieval. Carequinha raspada, sandalinha franciscana, cordinha na cintura, um manto marrom. E agora vamos para a mudança de tudo. Esse era um monge templário. Ou seja, peguemos a antítese do monge medieval, é esse o templário. Ele veio quebrar os paradigmas do monasticismo medieval. Ou seja, a imagem que se tinha de um monge pregador, de um monge que ajudava os pobres, como franciscano, ou de um monge mais estudioso, como um beneditino, opa, mudou tudo. Então, esse era o tipo de monge autorizado pela Igreja Católica a matar, em nome da Igreja. Não no sentido de matar assassinato, no sentido da guerra santa, da guerra justa, de todas aquelas tradições que Santo Agostinho nos apresentou inicialmente, que há condições que a Igreja reconhece em que a morte não é necessariamente um pecado. Matar não é necessariamente um pecado. Bem, falamos dos templários, de um modo geral, nós vamos esbarrar com essa cruz ao longo da nossa apresentação. A cruz templária, que depois dá origem à cruz de Malta. Eu sou flamenguista, tá, gente? Então eu falo isso, mas faço ressalva. Ela tem a seguinte característica. Ela é uma cruz com as extremidades mais largas. Então, quando virem uma cruz desse tipo, que tem as extremidades mais largas, ela tem uma origem medieval, relacionada em parte aos templários. Nós vamos ver diversas vezes essa cruz ao longo da nossa história aqui. Falei de monge. Lembro que eu expliquei que os templários eram monges que protegiam os peregrinos na Terra Santa, etc. Então, vou explicar o que é Terra Santa. Terra Santa são as áreas que eram consideradas, na Idade Média, sagradas para o cristianismo. Traduzindo, eram fundamentalmente as áreas por onde Jesus andou. Nazaré, Galiléia, Jerusalém, onde ele foi sacrificado, Nazaré, onde ele viveu, Belém, onde ele nasceu, lá na gruta. Essa história toda era considerada Terra Santa, que era o desejo dos europeus conquistarem. Na Idade Média, foi um período chamado período teocrático, ou seja, onde se colocavam os valores da religião como valores principais para dirigir os rumos políticos das entidades. Então, uma liderança política, para dar rumo às suas decisões, ele tomava como direcionamento a Bíblia, por exemplo, a palavra de Deus. Hoje nós sabemos que quem dá rumo à política pública no nosso país, por exemplo, é a Constituição e a democracia, esses valores. Mas, naquela época, era um período chamado teocrático. E aí, o que tem na Cidade Santa? Eu peguei algumas fotos, tem, por exemplo, o local de nascimento de Jesus. Quem visita hoje lá os lugares santos, tem um local onde é considerado o local do nascimento de Jesus. Então, os europeus medievais queriam visitar esses lugares que eram ocupados já por povos muçulmanos. Então, esse aí é um exemplo. Essa é uma foto recente, claramente, né? Um outro local é o Santo Sepulcro, onde, em tese, segundo a tradição cristã, Jesus foi sepultado. É verdade que, segundo a tradição cristã, ele não está mais lá porque ele ressuscitou. Santo Sepulcro. E aí o Jardim das Oliveiras era um terceiro lugar. Eram diversos. Jesus teve diversas passagens. Ele transformou água em vinho no lugar, pescaria no outro. Isso aí, o Jardim das Oliveiras, teria sido, em tese, o local onde Judas avisou os soldados romanos de, olha, aquele que eu beijar, tem uma opção de gente ali.
Jesus é aquele que eu beijar. E ele vai lá, no meio dessas árvores todas, e beija o escolhido. Já que era noite, eles tinham feito já a Santa Ceia, e como é que eu vou identificar no meio daqueles barbudos todo que é Jesus? Vai ser aquele que eu beijar. Então, quem eu beijar, vocês prendem. Daí a história do beijo da traição, acontecido lá no Jardim das Oliveiras. E aí o terceiro conceito. Eu já falei o que é monge, o que é terra santa, e agora eu vou falar o que é a cruzada. A cruzada foram campanhas religiosas e militares que partiam da Europa e visavam principalmente a conquista da Terra Santa, agora já sabe o que é, para os europeus. Ou seja, aqueles locais que eu falei, Belém, Nazaré, Galiléia, Jerusalém, estava sob o domínio dos muçulmanos. Os europeus, franceses, portugueses, ingleses, italianos, movidos por um personagem que eu vou citar daqui a pouco, resolveram tomar aquilo para os cristãos. Imaginem você sendo muçulmano, de repente chega um monte de cristãos para tomar a sua casa. Então a cruzada foi isso. Foi uma iniciativa de campanhas militares do Ocidente contra o Oriente. Um, dois. A fim de poderem visitar, frequentar, fazer suas peregrinações aos locais santos. As cruzadas aconteceram entre o ano de 1096, onde foi a primeira cruzada militar, a primeira cruzada, e a última em 1272. E o que startou a cruzada? O que disparou a cruzada? Que fato histórico fez com que a cruzada começasse? Foi um papa, Urbano II, que falou o seguinte: gente, nós temos que ir lá, que nosso Jesus andou naquelas terras. Nós temos que ter a liberdade de, a qualquer momento, visitarmos o lugar onde Jesus nasceu. Então, usando um vocabulário bem carioca, Papa Urbano II botou uma pilha no pessoal e os reis se mobilizaram, se uniram numa cruzada, ou seja, numa invasão à Terra Santa. Ocorreram, no total, 9 cruzadas, 9 tentativas de invasão. Sendo que, antes da primeira cruzada, no momento em que o Papa, como eu falei, estimulou, botou pilha no pessoal, olha, vamos invadir aquilo lá e pegar para a gente. Um determinado personagem, chamado Pedro, o Eremita, uma espécie de Antônio Conselheiro da época, antecipando-se aos reis que teriam que organizar seus exércitos para invadirem a Terra Santa, um determinado pregador falou: gente, a gente não precisa disso não, Deus vai nos proteger. E ele saiu pregando pela Europa, indo para a Terra Santa. E foram com ele uma série de pessoas desempregadas, pobres em geral, aderiram à causa dele. Chegaram na Terra Santa e foram massacrados. Essa é a chamada Cruzada dos Mendigos. Não foi uma cruzada porque não foi uma ação militar, mas recebeu esse nome para caracterizar uma atitude que não deu certo. A primeira cruzada, oficialmente, é chamada de cruzada, quando é uma iniciativa militar, organizada por reis, participação de nobres. Aconteceu, como eu falei, em 1096. Essa primeira cruzada tem o nome de Cruzada dos Nobres. Conquistou uma parte da Terra Santa, onde hoje é Jerusalém, e a dividiu, toda essa parte da Terra Santa que ele conquistou, dividiu em 4 partes. A principal delas foi chamado de Reino de Jerusalém. É aproximadamente naquela região onde hoje é Israel. Andei para o lado errado. E aí um mapinha, para variar, para dar alguma imagem. A cruzada parte dessas regiões de Paris, Bruges, sai da Espanha, parte da Itália, chegam aqui na Sicília, atravessam para Constantinopla até chegar na Terra Santa, onde hoje é Israel. Toda essa região foi dominada já na primeira cruzada. Na verdade, a primeira cruzada foi a que deu mais certo.
Na minha opinião, foi porque os muçulmanos não sabiam que iam ser invadidos. E aí dominaram. Chegaram diversos cavaleiros, diversos reis, etc., e tomaram a Terra Santa. E aí eu vou falar alguns personagens que participaram das cruzadas, só para a gente saber de quem nós estamos falando. O primeiro é um dos reis da Inglaterra, o mais famoso aí para efeito das cruzadas, que foi Ricardo Coração de Leão. Depois o nosso São Bernardo, que é nome de cidade aqui no Brasil e nome de raça de cão. São Bernardo, Bernardo de Claraval. São Luís, que é nome de capital do nosso país, e que foi Luís IX, rei da França, morreu morreu em combate, em razão do combate. Saladino, que foi um chefe militar importante de congregar as forças muçulmanas que reagiram às invasões cristãs. E Balduíno. Balduíno foi o primeiro rei de Jerusalém. Logo que eles invadiram Jerusalém, eles instalaram um rei, criaram o reino de Jerusalém e instalaram um rei com o título de Balduíno. Então, Balduíno é um título. Tal como o Papa, quando assume o cargo de Papa, perde o nome original e assume um título, Balduíno era a mesma coisa. Saladino, só para associar o nome à pessoa, se encontrarem na rua. São Luís. É legal que quando faz a imagem do Saladino, ele tem cara de mal encarado mesmo, né? São Luís já é um pré-santo, né? Já tem uma cara assim angelical, sem barba, o cavalo dele, muito embora estivesse indo lá na terra dos outros, invadindo para matar. Então esse é o nosso querido São Luís, que dá origem à nossa capital lá no Maranhão. Continuando. Após a conquista da Terra Santa, como eu falei, logo na primeira cruzada, os europeus já foram e já invadiram e tomaram a região onde hoje é Jerusalém, né? E toda aquela margem ali da Jordânia, etc. Permaneceu, depois da tomada da Terra Santa, os cruzados voltaram para a Europa e deixaram lá um grupo de guerreiros com a finalidade de defender os espaços que eles haviam conquistado. Duas áreas da Terra Santa eram preocupação especial dos cruzados. Primeiro, o local onde Jesus tinha sido sepultado, porque havia a crença de que onde Jesus morreu é para onde, quando ele voltar, ele vai aparecer. Então, protege esse lugar. E o segundo era um templo, eram as paredes de um templo, na verdade, que seria sido o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, hoje existem resíduos dele, ruínas dele, inclusive o Papa já esteve lá, o nosso presidente já esteve lá, é o Muro das Lamentações, é um local top, entre os locais sagrados para o judaísmo, o Muro das Lamentações é um desses lugares. Existe uma série de solenidades, uma série de cerimoniais para você ir lá, comparecer lá, inclusive. Então, esses foram os dois lugares que se deixaram reforçados quando os cruzados, acabou a guerra e eles voltaram para a Europa. E eu deixo uma observação ali embaixo. Qual é a observação? Quem é maçom sabe, quem não é passa a saber que a construção desse templo de Jerusalém é um elemento fundamental na tradição maçônica. É tão fundamental esse templo, deixa eu ver se daqui a pouco eu falo. Mas esse templo é tão fundamental na tradição maçônica que as ferramentas usadas nesse templo foram imortalizadas na maçonaria de hoje. É muito comum. Nós vemos essas duas ferramentas, né? Todos já viram o esquadro e o compasso aí. Essas ferramentas que nós vemos, a maçonaria adotou
adotou em razão da construção do Templo de Jerusalém. É o esquadro e o compasso utilizados pelos pedreiros. E esses pedreiros, a tradição desses pedreiros dá origem à organização da maçonaria atual. Os graus da maçonaria que nós conhecemos hoje estão relacionados a esses pedreiros da construção do Templo de Salomão. Então, os dois locais, como eu falei, eram o Santo Sepulcro e o Templo de Salomão. O Templo de Salomão tem tudo a ver com a maçonaria até hoje. Nesse período que eles invadiram e que deixaram guardas no Santo Sepulcro e lá no Templo de Salomão, também chamado Templo de Jerusalém, já havia duas ordens religiosas que tomavam conta de lá. Nós sabemos que a igreja, logo que ela chega num lugar, ela se implanta. Aqui no Brasil, por exemplo, após a descoberta, veio uma ordem, implantou-se já uma ordem religiosa aqui, a ordem dos jesuítas. A mesma coisa lá. Invadiu, se espalha, gente. Então, como é que a igreja se espalhou lá nas terras invadidas? Através de duas ordens. A ordem do Santo Sepulcro, que era responsável por fazer as missas, as atividades de oração. Poxa, a gente tem que converter esses muçulmanos aqui, ensinar eles a rezarem, se ajoelhar, nada disso de Alá, não, Deus é o nosso. E o segundo, a ordem do hospital. O que era a ordem do hospital? Era aquela responsável por acolher os peregrinos. Vamos lembrar que nós estamos falando da Idade Média, boa parte dos peregrinos iam a pé da Itália, de Portugal, da França, da Inglaterra, até chegar a Jerusalém. Então, esses peregrinos eram acolhidos com hospitalidade pela ordem do hospital. Essas duas ordens têm esses emblemas aí. A ordem do Santo Sepulcro, que cuidava do local onde Jesus foi enterrado, desculpe. O Santo Sepulcro era uma gruta, né? Era um espaço onde ele foi colocado ali. A ordem do Santo Sepulcro, com a cruz de Jerusalém, atualmente é uma instituição de caridade. Ela foi criada na Idade Média e ainda existe, é uma instituição de caridade. E a ordem dos hospitalários. A ordem dos hospitalários é interessante. Ela é uma instituição sui generis. Muito embora seja uma ordem, ela hoje tem o status de Estado. É reconhecido internacionalmente como um Estado, muito embora não tenha território. Ela ocupa um espaço lá em Roma. E tem status de Estado, com hino, passaporte, bandeira. Ela ocupou onde hoje é Malta, mas quando a Inglaterra invadiu essa ilha de Malta, eles passaram a ocupar algumas dependências na Itália, mas ainda até hoje tem o status de um Estado, de um país. Como eu falei, ficaram guardas no Santo Sepulcro e no Templo de Jerusalém. Esses guardas do Santo Sepulcro, se sentiam inferiorizados aos demais cristãos que estavam na região invadida. Então, eles fazem o seguinte: em 1118, alguns nobres franceses, perante o patriarca de Jerusalém, o patriarca de Jerusalém era o emissário do Papa lá em Jerusalém, era uma espécie de bispo, só que em Jerusalém não tem bispo, recebe o nome de patriarca. O chefe da igreja lá, os guardas que estavam no Santo Sepulcro, diante do patriarca, fazem a seguinte juramento: olha, a partir de hoje, custe o que custar, nós vamos defender o Santo Sepulcro. E juram, e em nome disso fazem aqueles 3 votos dos quais eu falei. Castidade, ou seja, nós não vamos casar, nós vamos ficar aqui só para isso, e nós vamos permanecer pobres, ou seja, o voto de pobreza, e nós vamos obedecer tudo que o
que o bispo falar. Vamos obedecer diretamente. Esses camaradas fizeram esses 3 votos. Em 1118. 10 anos depois, esse grupo de cavaleiros, a igreja, percebendo a importância que eles tinham na defesa do Santo Sepulcro, ela os honra, reconhecendo-os como uma ordem militar. Ou seja, o Papa manda convocar um concílio. Nós temos hoje o Papa mandando convocar um sínodo, que tem uma finalidade. Naquele contexto, ele, para reconhecer essa ordem militar, ele convocou um concílio, que também é uma reunião de clérigos de alta patente. E, naquele momento, em 1128, os guardiões do templo e do sepulcro foram reconhecidos, através de um concílio, como uma ordem religiosa e militar, subordinada exclusivamente ao Papa. Guardem esse termo, exclusivamente ao Papa. Percebam que quando alguém de um determinado escalão mais baixo tem acesso direto a quem é a ponta do escalão mais alto, isso dá problema. Então, um grupo de guardiães de um templo tinham acesso diretamente ao Papa. Nós sabemos que entre o Papa e esse camarada vai ter uma opção de gente com ciúme no meio do caminho. Então, está aí o germe do problema. Acesso só ao Papa. Só eles não dependiam. Eles não precisavam, por exemplo, hoje no Vaticano, existem cardeais exclusivos para tratar de assuntos das ordens religiosas, tratar dos desvios disciplinares. Então, o líder principal dos franciscanos não trata com o Papa, ele trata com um cardeal que vai tratar com o Papa. O nosso líder aqui, o presidente da CNBB, não trata direto com o Papa, ele trata com alguém intermediário. Nesse contexto aqui, aconteceu essa inversão. Não havia intermediários entre o chefe dos templários, que eu vou dizer qual era o título que ele tinha, e o Papa. E que nome recebeu essa ordem? A nova ordem, essa ordem que surgiu, que era dos camaradas que tomavam conta lá do túmulo de Jesus, vamos dizer assim, e do Templo de Salomão, recebeu o nome de Ordem dos Pobres Cavaleiros do Santo Sepulcro e do Templo de Salomão. E o seu grão-mestre, que era o chefe deles, foi um francês chamado Hugo de Payens. Tem uma distância. E aí começa a entrar a provocação católica, cristã na época, né? Só existiam cristãos, não existia protestantes. Como sede dessa guarda do Santo Sepulcro, eles escolheram uma área na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Olha só, a gente está num período teocrático. Os caras são religiosos invadindo, e para eles ocuparem, vão ocupar o 3º lugar mais sagrado dos muçulmanos. O primeiro lugar mais sagrado dos muçulmanos é Meca, onde tem uma pedra, a Caaba, que eles têm que fazer os muçulmanos fazem uma peregrinação que tem que fazer uma vez na vida, etc. Depois é Medina, que é a cidade onde o profeta ocupou. O 3º é esse, Al-Aqsa, onde o profeta ascendeu aos céus e falou com os outros profetas. Então, para esculachar, desculpa novamente o termo carioca, nós vamos fazer a sede dos templários aqui, na mesquita. Ou seja, é como se houvesse uma invasão num determinado lugar, é semelhante aos alemães terem desfilado na Segunda Guerra no Arco do Triunfo. Esculachar, né? Então, cariocando facilita nossa expressão. Então, eles fizeram a sede lá, para esculachar.
Já falei tanto dos templários, né? Vou falar de algumas características deles. Algumas que eu vou citar são do imaginário, mas outras têm... Eu vou apresentar algumas fontes históricas aqui, para a gente não viajar muito, porque os templários são objeto de muita teoria da conspiração. Então, essa é a imagem, como eu falei, eles são monges, né? Nesse sentido dos monges não religiosos, monges, personagens que ficavam isolados, etc. Cristãos, militares no sentido de que eles tinham uma hierarquia, eu já vou falar um pouquinho da hierarquia, e guerreiros, né? A melhor imagem, volto a dizer, que eu posso ter sobre eles é esse. Um camarada preparado para a guerra, mas submisso a Deus, com uma cruz no peito. Eles tinham um lema. O lema deles era um salmo. Ali está em latim, o que queria dizer? Não a nós, Senhor, não, ou seja, não para nós, não a nós, mas é o teu nome dá glória. Ou seja, dá glória ao teu nome. Tudo que nós estamos fazendo, Senhor, é em teu nome. Então, esse era o lema da... Nós não queremos nada, nós somos pobres. Tudo é para Deus. Essa é uma imagem atual, dá para ver, está colorida, mas essa é uma adaptação de uma imagem de algumas estelas. Eu vou explicar daqui a pouco o que é estela. Que eram 2 cavaleiros num cavalo. Isso era um símbolo comum entre os templários, que simbolizava o voto de pobreza. Eles eram tão pobres que rachavam o cavalo. É igual o Uber Juntos, não tem Uber Juntos? Então, era uma espécie de Uber Juntos da época. Eles rachavam o cavalo. Então, aqui está Militus Christi Sigillum. Sigillum vem de sigilo, que quer dizer secreto, mas o melhor termo é sagrado. Então, era milícia sagrada de Cristo. Milícia secreta, originalmente secreto queria dizer sagrado. Hoje, secreto assumiu outros, né, uma coisa separada, reservada. Então, essa é uma espécie de Uber da época, simbolizando o voto de pobreza. Essa é uma espada que se atribui aos templários. Ainda que não seja, é bom afirmar algumas características dos desenhos. O que nós temos dos templários, boa parte foi destruída pela própria igreja. A igreja tem essa característica de quando coloca alguém em desgraça, destrói suas passagens por ali. Então, poucas coisas restaram dos templários, além do imaginário, mas uma coisa comum era o cabo em forma de cruz. Né? Era uma espada comum, uma espada aparentemente templária, encontrada em 1835. Então, ainda não estou falando de coisa mais ou menos histórica. Eu quis mais representar a espada, que ela tinha o cabo em forma de cruz. Uma moeda, aí eu mostro aqui novamente, dá para ver agora a diferença, reconhecer que essa é uma cruz templária pelas extremidades. A cruz templária tem essa característica da extremidade mais larga. Essas moedas foram encontradas na cidade de Tours, na França. Esse desenho aqui, comumente, estava associado ao carneiro ou signo de Áries, que estava muito associado ao combate, à combatividade, aquela história de que os carneiros entram em combate dando chifrada um no outro. Isso aí era um documento, era muito comum na Idade Média. As pessoas, quando morriam, deixarem em doação seus bens para os templários. Imagina, você morre, não tem filho, para quem que eu vou deixar meus bens? Vou deixar para quem está morrendo por mim, para defender a cidade santa, a cidade de Jesus. Então, isso era muito comum. Isso era um documento de doação de um mosteiro à ordem do templo. E aqui a gente está... Como é que eles faziam na ordem a imagem da... Ou seja, isso aqui seria uma espécie de escudo do Vasco medieval, porque era a Cruz de Malta da época. Eu tive a felicidade, abrindo um parênteses, de ir a Lisboa e tirei uma foto de um local muito bacana. Era o túmulo do Vasco da Gama. Para um flamenguista não tem prazer maior. Isso aí é uma estela, gente. Estela é uma marca de pedra que
para caracterizar a propriedade. Aquilo me pertence, então eu boto a minha marca. Então os templários, nas suas igrejas, nos seus palácios, nos seus castelos, marcavam com essa imagem aqui. Quem olhar com mais atenção vai ver que isso é uma cruz templária, né? Que tem está em formato de cruz e com as extremidades mais largas. Então, essa era uma estela com o símbolo templário para marcar seus domínios. Os portugueses faziam isso comumente, eu vou mostrar aqui para vocês. Opa! Isso era uma fortaleza templária da Idade Média. Por ser um aquartelamento, ou seja, os templários invadiam uma região e botavam um quartel lá. Nesses quartéis não tinha praticamente janela, para ninguém ser ferido por uma flechada, por um ataque de fora. E eles colocavam de maneira que os muros estivessem bem altos e tivessem poucas entradas. Outra característica, eles ficavam nos pontos mais altos e de difícil acesso. Então, esses são castelos templários, existem outros. Em Portugal, eu tive em Tomar, que Portugal tem muitas referências aos templários, e nós tem diversos castelos, isso aí. Então, como eu estou contando com o fato de que essas imagens vão chegar até vocês por e-mail ou de alguma outra forma, eu estou seguindo em frente, avançando. Vamos falar agora como é que eles estavam organizados. Como eu falei, eles eram uma tropa. Para eles funcionarem, eles tinham uma organização que era uma hierarquia. Na cabeça da hierarquia, tinha um líder, que era o grão-mestre, era o chefe geral dos templários. Era o único que tinha acesso ao Papa. Ele não se metia com guerra, ele era aquele nosso chefe que não sabe de nada, mas chefe, tem que falar lá com fulano que estamos precisando de dinheiro, por exemplo. Então, era ele que tratava desses assuntos. Abaixo dele tinha um senescal. Senescal era o substituto do grão-mestre para os demais assuntos. Era o seu braço direito, certamente conselheiro, e era o intermediário junto à nobreza. Enquanto o grão-mestre só tratava com o Papa, o senescal era que tratava com os reis, com os duques, com os barões. Olha, rei, estou precisando de mais tropas, estou precisando de mais uns 500 homens lá perto de Jerusalém, porque os muçulmanos estão ganhando a guerra lá. Ó, conde de Paris, estou precisando de mais comida, mais vegetais, etc. Então, senescal era esse braço direito, era o camarada, era o quase grão-mestre, era o que resolvia tudo. O marechal era o camarada do coturno, era ele que sujava as botas, era ele que organizava os exércitos, era o camarada que ia para o combate, poucas palavras e muita ação, era o marechal. Tinha os comandantes das cidades dominadas e das regiões, tinha os cavaleiros. Os cavaleiros, percebam uma coisa, na Idade Média, o cavaleiro era mais do que quem sabia montar. Cavaleiro era um título. Cavaleiro era uma nominação, era uma titulação, que era dado aos nobres. Então, os cavaleiros eram guerreiros, iniciados, eu já vou falar para vocês o que era ser iniciado, submetido aos votos. Os votos são aqueles 3 que eu falei. Todo cavaleiro templário tinha que ter feito o voto de pobreza, celibato não, castidade e obediência. Eram oriundos da nobreza e correspondiam ao oficialato da ordem. Havia também os sargentos. Eram guerreiros, só que não eram iniciados e não oriundos da nobreza. Ou seja, eu quero ser templário, mas meu pai não é duque. Como é que eu faço? Vai lá, se inscreve, só que você não vai ser cavaleiro. Tu vai lutar como sargento, mas tu vai ter teu salário, etc., sem problema. Havia também os turcopoliers. Turcopolier era o seguinte, invadia a Terra Santa. Vou contratar gente aqui para me ajudar nisso aí, já que meu povo vai voltar para a Inglaterra, França, Itália, eu vou contratar algumas pessoas aqui da Terra Santa. Hoje nós chamaríamos de mercenários, quando você contrata guerreiros para compor o teu exército. E havia os escudeiros,
que eram auxiliares ou pajens, né, do cavaleiro. Auxiliavam carregando escudo, lança, colocando armadura, já que os cavaleiros pertenciam à nobreza. Eles já tinham esses auxiliares nos seus castelos, só que continuaram tendo como templários. No auge, para a gente ter noção de números, no auge da ordem, o efetivo chegou a aproximadamente 15 mil cavaleiros e 40 mil entre sargentos e escudeiros. O número de turco-polier não se sabe mais ou menos, porque contrata hoje, manda embora amanhã, essa turma era mal contabilizada. Isso era mais ou menos uma estrutura que tinha. Mestre, o senescal, o marechal, os comandantes das regiões, França, Hungria, etc., eles que providenciavam as tropas. Tinha um tesoureiro, tinha um comandante de Acre, que era foi uma cidade importante, portuária, em relação à ordem, mas isso aqui não é o que a gente... Opa! Como é que se entrava para a ordem? Resolvi ser cavaleiro templário. Para ter o grau de cavaleiro templário, eu vou me basear em apenas um grau. Não vou falar dos sargentos, nem dos escudeiros, nem dos turcopoliers. Vou falar dos cavaleiros. Para ter o grau de cavaleiro na ordem do templo, quando eu falo ordem do templo, é a mesma coisa que templário. Era necessário que o candidato já fosse cavaleiro, ou seja, já fosse nobre. O candidato deveria apresentar-se espontaneamente a um capítulo. Eu sublinhei, capítulo era uma espécie de regional, uma circunscrição no qual eu podia me inscrever. Esse que se inscrevia era submetido a um colegiado, que se manifestava contra ou a favor do ingresso. Ou seja, alguém lá falava, olha, fulano de tal se inscreveu para ser templário, alguém aqui tem alguma coisa contra ele? Esse colegiado dizia, não, tudo bem, está tudo certo. Não, não vale nada. Deve no feudo lá de Londres, deve lá, torce para determinado time. Então, não vou falar, senão pode parecer bullying. Então, ele era submetido, passando essas duas fases, ou seja, ele já era cavaleiro, se inscreveu, foi no capítulo, foi aprovado no colegiado, era feita uma exposição para ele longa, às vezes de 2 dias, alguém ficava assim, olha, se você for... Já era um trote, né? Para levar o cara a desistir. Olha, se você for templário, você vai ficar com fome, vai ficar muito longe da tua família, tu não vai poder casar, tu vai ter que ser pobre. Então, isso aí era uma longa exposição ao qual ele era submetido, já na intenção de fazê-lo desistir. Superando essa fase, ele passava por um período para realizar atividades menores. Vai fazer faxina, limpar as cavalariças, limpar a terra, ou seja, aquelas coisas de, pô, o cara quer mesmo? Vamos ver se ele quer. Vai limpar vaso dos sargentos e do turco-polier. Banheiro turco, o pessoal sabe como é que é, né? Aquele banho assento que o cara fica em pé. Não preciso descrever, não. Mas, então, vou te botar para fazer as piores coisas. Então, passando isso tudo, ou seja, agora pode entrar. Já fez de tudo, está querendo mesmo. Já é nobre. Sendo nobre, lavando as cavalariças, já é sinal de que quer. Pô, então, vamos dar uma moral para o cara. Então, ele vai passar por um processo chamado de iniciação. Deixa eu ver se no anterior aqui eu deixei de falar algo, não. Inicialmente, como diversas tradições, iniciação é um processo de transição, é a passagem de um momento para o outro. Por exemplo, o batismo é uma iniciação. A criança passa, o personagem batizado, que nem sempre é criança, passa para uma situação, entre aspas, de paganismo, para uma situação de cristianismo. Então, existem diversas cerimônias de iniciação. No quartel, tem um período de juramento. Às vezes, a gente pode considerar que o trote universitário é uma iniciação. É uma forma de você transitar de um determinado momento
para outro. Existe uma ciência, a antropologia, que estuda esse tipo de transição, chamados ritos de passagem, né? Então, a iniciação é caracterizada por isso. Para começar, vamos fazer a purificação simbólica dele. Então, ele tomava um banho ritual. Tinha um banho, alguém ia falando alguma coisa, olha, este banho é para você se afastar dos espíritos malignos. Né? Igual o padre, quando banha a criança, igual tá, lá no batismo. Depois ele recebia o manto e a cinta branca, representando a pureza de comportamento a partir daquele momento. Depois a bênção da espada, significando que a partir daquele momento a espada dele estava à disposição da causa do cristianismo. A bênção das esporas, isso tem um significado importante. Tinha 2 significados. Primeiro, porque ele era cavaleiro, a espora dele tinha que estar protegida para que ele conduzisse aquele cavalo em nome de Deus, mas significava também o domínio da sua parte humana sobre a sua parte animal. Exatamente é isso que a espora faz. O domínio do homem sobre o animal. Lembrando que isso é um pensamento medieval. Então, estamos falando de cavaleiros, né? Estamos falando de uma cavalaria cristã. Feita a bênção das esporas, partia para a feitura dos votos. Ele iria fazer aqueles 3 votos que nós sabemos. Ele ia, todos os bens dele, a partir daquele momento, invadiu uma região muçulmana, saqueou, os bens vão para a ordem. Voto de castidade, tudo que ele saquear não vai para filho nenhum, porque oficialmente ele não vai ter filho. E voto de obediência, tudo que os superiores dele mandar, ele vai obedecer. E no final, tinha um ósculo fraternal, que era o último momento da recepção. Toda essa recepção, ele fez isso tudo, o grão-mestre, ou quem estivesse dirigindo a religião, a reunião, lhe dava um beijo. A cerimônia era reservada apenas aos cavaleiros templários. Quando eu faço essa frase, parece uma frase simples. Isso quer dizer que a cerimônia era secreta. Ninguém via, ninguém sabia o que acontecia. A maçonaria guarda essa tradição de realizar diversas de suas cerimônias, especialmente as de iniciação, de forma secreta. Da mesma forma que aconteceu com os templários, tem sempre aquele risco de teoria da conspiração. Ah, tem um bode lá, tem um esqueleto lá, tem algo com o capeta, senão não era escondido. Então, por ser escondido, permite esse tipo de divagação. A maçonaria também acolhe seus membros através de uma cerimônia de iniciação, que tem etapas tal como essas, mas não essas. Agora vamos entrar como eles, após a criação da ordem, qual foi o percurso deles? Depois que foi inicialmente reconhecida, lembre-se que o Papa reuniu um concílio e que reconheceu aqueles camaradas que ficavam tomando conta do sepulcro e falou, olha, vocês são firmes mesmo, vocês vão ser cavaleiros e eu vou criar uma regra só para vocês e vocês vão ser meus afilhados, vocês vão tratar só comigo. Então, depois de oficialmente reconhecida, a ordem se espalhou pela Europa. Imagina pertencer a uma instituição que está ligada diretamente ao principal soberano da Europa, que era o Papa. Então, ela se espalhou pela Europa, usando como base uma rede de castelos, fortificações e mosteiros, ao longo das rotas comerciais, marítimas e terrestres. Em quase toda a Europa cristã, a ordem era favorecida por isenções de impostos. O que acontecia? Era comum, naquele tempo na Europa, estava em vigência um modelo de organização política que a gente já estudou alguma vez, chamado feudalismo. Hoje, a Europa está dividida em países, são nações. Mas naquela época não. Estava dividida em feudos. Ou seja, um conde mandava num lugar, um duque no outro, um barão no outro. Então,
Não havia essa divisão nacional que nós temos hoje. E para passar num determinado feudo, tinha que pagar um imposto. Templário não precisava. Pô, os caras estão indo defender a nossa causa lá em Jerusalém, vão morrer por causa da gente. Então, tudo que eles transportavam não pagava imposto algum. Opa, coisa boa. Então, os templários eram favorecidos com isenções de impostos por onde eles passavam. A ordem, além disso, recebia doações como castelos, terras e recursos por herança, recebia como herança. Na Idade Média, diferente de hoje, que as manifestações de riqueza acontecem com carro, uma Ferrari, ou ter uma joia de ouro, ou ter outro bem qualquer, na Idade Média, as manifestações de riqueza se apresentavam através da posse da terra. Quanto mais terra se tinha, mais rico era. Então, eu peguei aqui apenas 2 registros que são encontrados numa condessa inglesa e num lord inglês, que, quando morreram, deixaram registros de doação de seus castelos e seus bens para os templários. Já vimos que os templários eram privilegiados, tratam direto com o Papa e não pagam imposto. Além disso, o que os fez crescer? A ordem fornecia segurança física e patrimonial aos peregrinos mediante pagamento. Alguém é peregrino e está em Madrid. Eu sou muito religioso e tenho dinheiro para pagar e quero ir até Jerusalém. Eu vou lá, contrato os templários e eles vão me levar em segurança, eu e meus bens, até Jerusalém, para eu rezar no Santo Sepulcro, etc. Ou seja, a ordem dos templários se especializou nesse tipo de escolta. E aí ele levava, como a viagem era longa, ele parava no meio, no mosteiro, tinha uma estrutura para receber os peregrinos. Essa estrutura que quem faz peregrinação acaba conhecendo. Como as peregrinações eram a pé, eram eles que garantiam a segurança dos peregrinos. Ela fornecia, além de fornecer segurança física e patrimonial, ela fornecia garantia mediante pagamento, é sempre mediante pagamento, de que um depósito feito na Europa chegaria em Jerusalém e vice-versa. Ou seja, eu quero pagar, eu estou devendo, eu moro em Lisboa, e estou devendo um dinheiro a um camarada que mora em Nazaré, e quero pagar. Tenho aqui 500 euros, vou pegar a moeda de hoje para facilitar o entendimento. Eu tenho que pagar 500 euros a ele. Eu entrego, eu pagando aos templários aqui, o camarada recebia lá. Semelhante às letras de câmbio e aos cheques. Então, os templários foram os primeiros camaradas que fizeram essa movimentação financeira em segurança, atravessando do Ocidente para o Oriente. Fornecia a garantia de que o empréstimo feito em Jerusalém podia ser cobrado na Europa e vice-versa. Ou seja, eles garantiam que se eu quisesse pagar um camarada lá do outro lado, ele ia receber o dinheiro lá. Tudo mediante pagamento. Ou seja, eles dominaram a rota financeira com segurança, é lógico, nada impedia de alguém pegar um cavalo e levar ouro no lombo de mula durante o percurso até Jerusalém, mas isso aí não tinha segurança. Vamos continuar a ver onde que esses templários foram parar. Dominar uma rota financeira, dominar um fluxo financeiro, permite que você acumule dinheiro. Durante as cruzadas, a ordem manteve grande parte do controle da circulação segura de dinheiro e outros produtos entre a Europa e o Oriente. O cara quer trazer um tapete persa para botar em Navarra. Os templários trazem para você, é só pagar. Ela funcionou como uma grande empresa de logística, nesse contexto. Então, grande empresa de logística é única. Quem quisesse fazer isso mais, os mercadores, etc., não ia ter a mesma segurança militar
garantida pelos templários, que eram solteiros, todo o dinheiro ia para a ordem. Então, imagina como ela acumulou dinheiro. Após o seu reconhecimento pela igreja, a ordem passou a receber doações de terra, especialmente da nobreza, como forma de apoiar seus esforços em prol das cruzadas. Vejamos, tudo isso voltado à acumulação de riqueza. Monopólio de circulação de dinheiro e outros produtos. Doação de bens. Não paga imposto. Seus cavaleiros tinham o dever de obediência e pobreza monásticas, fazendo com que os recursos da ordem ficassem entesourados. Tudo que era templário, o que ele recebia, ia para a ordem. Então, os recursos da ordem não eram gastos, ficavam em forma de tesouro, iam acumulando. Continuando, e aí vou pegar uma parte dos templários em Portugal. A Ordem do Templo participou ativamente. Lembremos-nos que uma das ações que aconteceu após Maomé fazer a sua pregação e criar o islamismo, foi o islamismo, tal qual o cristianismo, é uma religião, como eu vou dizer, ela vai ao encontro dos fiéis. É uma religião que busca fazer a catequese, pregação e expansão. Então, Maomé, os seguidores de Maomé, os sucessores de Maomé, expandiram o islamismo e chegaram na Península Ibérica, dominando as regiões onde hoje são Portugal e Espanha. Os templários auxiliaram os lusitanos nessa expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Começaram lá por Braga. Então, a Ordem do Templo participou ativamente nas batalhas de reconquista ibérica na formação do Reino de Portugal. No século XII, os templários apoiaram os cristãos na expulsão dos mouros. Mouros eram os muçulmanos que ocupavam aquela região. Lembremos que eles ficaram lá em torno de 400 anos. Da região ao sul de Braga, consolidando o trono de Dom Afonso I. Dom Afonso I foi o primeiro rei de Portugal. A região onde hoje é Portugal era chamado Condado Portucalense. Isso, Portucalense. E essa região foi consolidada por um determinado conde, Conde Dom Afonso Henriques, que consolidou essa região. Portugal sempre foi pequeno, mas foi abusado. Ele ia botando uma marca nos limites. Ou seja, daqui para cá quem manda sou eu. E essa região foi chamada de Portugal. Daí Portugal ter sido o primeiro país a se formar. O primeiro Estado-nação. A principal sede dos templários em Portugal ficava na cidade de Tomar. Como eu falei, eles começaram aqui em Braga, e como eu falei, ao sul de Braga, eles começaram a tomar tudo. Tomar tudo, olha. Coimbra, Lisboa, Portugal é um país muito vertical, né? Os limites do território português, Dom Afonso Henrique e seus sucessores, ele botava estelas. Lembram que eu falei daquelas pedaços de pedra? Eles botavam isso também, essa região ao sul de Portugal. Já que ele era o menorzinho, na Península Ibérica havia outros reinos que se formaram. Então, Portugal, eles botavam isso. Essa aí é um marco interessante. Para quem não sabe, esse é um marco português atribuído, eu não estou falando como historiador, mas está lá atribuído à fundação da cidade do Rio de Janeiro. Está lá na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca. Então, é um marco. Só para saberem o que é um marco, né? Está lá, quem entra na igreja está na nave da igreja. Não precisa ir em nenhum lugar secreto da igreja para ver esse marco fronteiriço. Então, se tiverem oportunidade... A Igreja dos Capuchinhos também tem outras finalidades. Segundo eles expulsam o demônio, eles dão uma surra com espada de São Jorge das pessoas, expulsam o demônio, botam um galho de arruda, você fica 0 quilômetro. Então, Igreja dos Capuchinhos,
Dois bons motivos para visitar. O marco, que é atribuído a Estácio de Sá, que fundou entre o Morro Cara de Cão e o Morro do Pão de Açúcar, e tomar uma surra dos monges uma vez por ano para tirar o demônio do corpo. Continuando. Estava bom demais, não paga imposto, só entra dinheiro e trata direto com o Papa. Vai dar problema. A gente sabe que ninguém pode ir bem demais. Né? Sempre, não pode ir bem demais. Não ia ser os templários que iam quebrar essa regra. A ordem possuía total independência nos territórios que conquistava. Ou seja, os reis e os senhores feudais não tinham autoridade nas regiões dominadas pelos cavaleiros templários. Ou seja, vamos supor o seguinte, você tem tua casa, aí o quarto passa a ser, é conquistado por um cavaleiro templário. Você passa a mandar em toda a casa, menos no quarto. Era isso que acontecia na Europa. Tu mandava em tudo que era lugar, mas o rei não manda aqui, porque aqui quem manda somos nós que tratamos direto com o Papa. Então essa foi a questão. Conforme aumentavam os territórios dominados pelos templários, diminuía o poder dos reis, já que o poder estava na terra, né? Do domínio da terra, do chão. Como consequência, o crescimento dos domínios templários na Europa diminuía o poder dos reis e dos senhores feudais. Quanto mais o templário manda, menos o rei manda. Vai dar problema. Os condes passaram a mandar menos, os reis, etc. A ordem era cada vez mais rica. Recebia recurso, não pagava imposto, etc. Dominava as rotas financeiras. Enquanto os senhores feudais obtinham seus recursos basicamente da exploração dos servos. Como é que os reis e os senhores feudais obtinham dinheiro? Dinheiro não tinha naquela época, era basicamente escambo. Explorando seus servos. Era através dos tributos chamado mão morta. Eu trabalho 2 dias para o senhor feudal para eu poder... eu dava 2 dias da semana de trabalho como forma de pagar imposto. Eu dou meu cavalo para ele usar quando ele quiser. Ou seja, os recursos aos quais os senhores feudais e os reis tinham acesso eram muito pequenos comparados à ordem. Ou seja, está entrando muito dinheiro para eles e pouco para a gente. Vai dar problema. O início do fim. A ordem era um Estado dentro do Estado. Ou seja, tinha poder dentro da tua casa. A ordem tinha autonomia dentro dos próprios países, que não prestavam contas ao rei daquele país. Especialmente na França. A França era o maior país da Europa naquele momento, onde o rei Filipe, o Belo, via seu poder diminuir e suas dívidas aumentarem. Inicialmente, quando eu falar o rei francês, etc., eu estou falando do Filipe, tá? Inicialmente, o rei francês, o mais poderoso da Europa, como eu falei, o poder estava na terra. Se a França era a que tinha maior extensão de terra, o rei Filipe era o mais forte. Inicialmente, ele tentou ingressar na ordem do templo e não foi aceito. Posteriormente, já vai dar problema, né? Tu barra o rei de entrar na ordem. Estamos já com diversos elementos para complicar a situação dos templários. Posteriormente, talvez como forma de tê-lo barrado, vamos dar uma compensação, vamos fazer um grande empréstimo, ou seja, posteriormente ele obteve um grande empréstimo para a França junto à ordem. Quando falar para a França, é para o rei. Nós estamos falando de um período chamado de absolutismo. No período do absolutismo, os reis concentram os 3 poderes nas suas mãos. O poder executivo, legislativo e judiciário, e não tem que prestar conta das finanças do país. Todo o dinheiro é dele. Essa separação entre o dinheiro, entre o público e o privado, vem posteriormente. Foram necessárias revoluções francesas, proclamação da República, etc. Mas, nesse momento, então, eles emprestaram uma grana para o rei. Então, Filipe o Belo deu início
a uma campanha de difamação contra a ordem, ou seja, ele mobilizou a nobreza, etc., mobilizou uma campanha de difamação contra a ordem e conseguiu influenciar o Papa da época, Papa Clemente V, que era francês, a virar-se contra os templários. Certamente, adaptando para os dias de hoje, ele disparou inúmeras fake news. São safados, não é à toa que eles se reúnem escondidos, não é à toa que aquelas cerimônias de iniciação, aquele beijo, deve ter coisa esquisita ali. Então, Filipe o Belo dá início a uma campanha de difamação contra a ordem e conseguiu influenciar o Papa da época, o Papa Clemente V, a virar-se contra os templários. Em razão da difamação, pelo sim, pelo não, sabe como é que abre uma sindicância. Em razão da difamação, foi aberto um processo para julgamento das heresias praticadas pelos templários. Ou seja, na dúvida, se para o rei está falando, deve ser verdade, né? Vamos abrir um processo para o rei não ficar desmoralizado. Quais eram essas acusações? Não vou falar que eram fake news, né? Mas que acusações era essa do Filipe o Belo? Primeiro, a história do ósculo fraternal, né? Estamos aqui. Eu peguei uma imagem assim só para servir de ilustração. Que esse ósculo seria na boca, era dois homens já dando um. Aí tudo, gente. Tem coisa pior. Eu peguei essa imagem porque eu não sabia se ia ter criança. Porque a imagem, as descrições sobre o ósculo fraternal eram em regiões menos nobres do corpo. Então, aquele ali é quase um beijo, novela das 8, né? Mas é o ósculo fraternal, ou seja, o ósculo fraternal, como era secreto, como eu não sei onde é secreto, eu vou dizer que o ósculo era um pecado contra a castidade. Era dois homens se beijando. E isso, dois caboclos lá. Os templários foram acusados, isso tudo lá, Filipe o Belo, de durante a cerimônia cuspir na cruz de Cristo. Então essa história de que, nossa senhora, cuspir na cruz, eu não mereço, vem dessa época, né? Isso aqui é uma imagem também para só servir de ilustração de que durante a cerimônia de iniciação, como era secreta, se cuspia na cruz. Botavam alguém lá simulando Cristo e cuspia na cruz. Olha, eles eram monges, faziam votos de castidade, mas pegaram pesado com eles, né? Ou seja, era para denegrir mesmo. Afinal de contas, eles tinham acumulado muita riqueza. Essa riqueza tinha que ter um destino final. A imagem dos dois cavaleiros no cavalo. Isso aí virou também, ó. O que era um Uber medieval virou uma cena de amor. Um amor entre iguais, né? Uma coisa tão atual, mas o que era um Uber virou um... Vocês sabem o que? Continuando, que a gente tem que ser politicamente correto também, né? Ficar falando. Tá. Outra coisa, outra acusação que foi feita para eles era idolatria. Era que eles faziam adoração a uma divindade ou um ídolo, não sei se bem divindade ou ídolo, chamado Bafomé. O Bafomé era um mix, essa é uma imagem atual, né, já com todos os recursos de internet, ele era um misto de animal, homem, anjo, mulher. Eles faziam criaram alguém que fosse bem pecaminoso. Dá para ver que essa imagem inspira pecado, né? Tem seios, tem não sei o quê, tem asas negras, ou seja, seria um anjo caído, né? Um anjo que não é um anjo da graça, seria um anjo da perdição, né? As asas dele são negras, os chifres associando ao bode, que é a materialidade, né? O bode é um animal muito material, etc. Esse Bafomé foi encontrado, imagens parecidas, assemelhadas a essas, foram encontradas em algumas igrejas templárias, que os templários tinham diversas igrejas. Só que lembremos-nos que imagens demoníacas ou assustadoras são usadas pela própria Igreja Católica e pelas pessoas comuns. Vamos nos lembrar de, por exemplo,
Na igreja em Reims, eles faziam imagens como essa, que tinha uma cabeça de boi, eram chamados gárgulas, que eles botam para espantar os maus espíritos, né? Na própria catedral que pegou fogo de Notre Dame, tem gárgula. Só que essas imagens, como era para difamar, tu pega o que tem, né? Tu pegou uma imagem, possivelmente associada, e criaram uma teoria da conspiração em torno do Baphomet, que é um personagem que existe em outro contexto mitológico, mas foi usado. Então, hoje ainda existem, é só nos lembrarmos das carrancas do Rio São Francisco, que bota lá, os vikings usavam na proa de seus navios, imagem para espantar o azar, os maus espíritos, isso era muito comum. Mas era para pegar os camaradas, qualquer coisa serve. O fim da ordem do templo. Através de uma bula é um decreto, o Papa decreta seus atos por bula. O Papa não precisa de aprovação de uma assembleia. Quando ele chama os cardeais, é para ouvi-los, é como uma forma de consulta. Chama na forma de concílio, de sínodo, de consistório. Então, ele baseado em tudo que estava acontecendo. O Papa tinha interesses em que a ordem fosse... Ele era francês, foi apoiado para chegar no papado pelo próprio Filipe o Belo. Através de uma bula, os templários foram condenados pelo Papa Clemente V. No dia 13 de outubro, isso aqui é uma parte interessante, no dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, a história da sexta-feira 13, gente. Filipe o Belo, por ordem de Filipe o Belo, foi realizada a perseguição e captura dos templários. Entre eles, o grão-mestre da época, que era chamado Jacques de Molay. Vou fazer uma explicação sobre isso, que cabe algumas informações. Numa sexta-feira 13, Filipe o Belo, que era quem possuía as tropas, mandou cumprir a bula do Papa Clemente V, que havia já decretado em termos religiosos. Mas quem tinha a polícia para executar era Filipe o Belo. Na época, foi feita uma artimanha, no sentido de convocar os templários como se o Papa os quisesse encontrar, quisesse bem receber. Então, foram presos, principalmente as lideranças, particularmente Jacques de Molay, foram presos em 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira. Em 1314, eles foram queimados vivos em Paris. A ordem foi extinta um pouco antes, em 1312, em 1314, eles foram extintos. Mas essa data aqui ficou como uma data maldita, essa sexta-feira 13. Vamos ver por quê. Primeiro, porque foi uma bruta maldade. Segundo uma antiga lenda, aí é lenda, ainda na fogueira, o grão-mestre, o Jacques de Molay, convocou, ou seja, amaldiçoou, que o Papa Clemente V e o Filipe o Belo, olha, seus desgraçados, eu estou morrendo. Mas em menos de um ano vocês vão me encontrar comigo para prestar conta disso que vocês estão fazendo comigo. Então, em menos de um ano, ele jogou essa praga nesses dois. E aí eu boto uma observaçãozinha. Jacques de Molay é um personagem importante na maçonaria, tá, gente? A maçonaria o tem como esse personagem que foi até o final, foi queimado vivo, mas não abriu mão do seu ideal de cavaleiro templário. Então, esse símbolo, essa simbologia de alguém que vai até o final. A história da praga, não, a gente não roga praga, não. Mas o restante, a gente segue o que o Jacques de Molay falou, essa coisa de honra, sabe, etc. Continuando, Jacques de Molay jogou uma praga no Papa e no rei Filipe o Belo. O rei e o Papa morreram em menos de um ano, sendo que, no caso do rei, os 4 camaradas que o sucederam, Filipe V, morreu todo mundo. Ia morrendo tudo jovem. A ponto da dinastia dele ser extinta. Ou seja,
O último que morreu nem teve filho, nem teve tempo de ter filho, porque uma dinastia é aquilo que a gente passa de pai para filho, o rei vai passando de... Morreu tanta gente seguida que acabou a dinastia, teve que entrar a dinastia, se eu não me engano, dos Bourbons, uma outra história, a desgraça foi boa mesmo. Daí a história de Sexta-feira 13, maldição que ocorre em Sexta-feira 13, pega. É igual aquela história do, abrindo outro parêntese, praga se rogar praga na hora da Ave Maria. Né? 6 horas da tarde, você fala assim, vai acontecer tal coisa. Porque na hora da Ave Maria, Nossa Senhora diz amém. Então, quando você fala, não sei o que, tal, ela fala amém. Coisa acontece. Mesma coisa andar na rua meia-noite, depois de meia-noite. A gente sabe que meia-noite é a hora que tem a troca da guarda dos anjos. Então, tem uma hora que tem uma brecha. A gente sabe que na hora da troca da guarda, entra um anjo, Gabriel está chegando, Rafael está saindo com a turma dele, Gabriel tal, e é na hora que o inimigo chega, o capeta chega e... Então gente, eu estou falando isso, o maçom é, antes de tudo, um cético, tá? Estou contando tradições, né? Essas coisas não orientam o nosso caminho. Na nossa cidade não tem anjo da guarda que já era, os anjos da guarda montaram e foram embora. Então, como eu falei, a ordem foi capturada, né? Acabou a ordem, o Papa acabou com a ordem, matou os cabeças e invadiram os castelos. Só que até hoje, aí surgiu uma teoria da conspiração. Até hoje, esse dinheiro todo que eu falei que acumulou, ninguém achou. Tomaram os castelos, ninguém achou. Dan Brown fez livro sobre isso, Código da Vinci. Outros camaradas, a Linhagem Sagrada e o Santo Graal, fizeram diversos livros de para onde foi esse dinheiro dos templários e ninguém até hoje, para não dizer que ninguém achou uma moeda, eu mostrei uma moeda ali dos templários, pode ser que tenha outro lugar, mas o dinheirama que teve, nada disso, não acharam nada. Então, tudo que se sabe dos templários de riqueza, foi-se. Devem ter levado, ninguém achou o dinheiro, até hoje, alguém teria enriquecido. A França não ficou mais, Macron até hoje está pagando dívida lá. Parte da ordem se dispersou pela Europa, disseminando os ideais da cavalaria cristã e da difusão do cristianismo. Por exemplo, aí eu dou um exemplo. Como eu falei, a ordem acabou. E se dispersou pela Europa. Uma parte foi para a Escócia. Eu vou pegar uma parte da ordem, que é a que nos interessa particularmente como brasileiros, que é a que foi para Portugal. Por exemplo, em Portugal, logo após a dissolução da Ordem do Templo, foi criada por Dom Dinis a Ordem de Cristo, herdeira de vários ideais e emblemas templários. E vocês vão ver que... E aí a gente vai ver agora por que aparece uma determinada imagem nos nossos livros de história. Né? Vejam que as caravelas, qualquer livro de história que a gente aparece esse tipo de caravela com essa... essa foi uma herança desse período. Vocês já devem ter visto que a Ordem de Cristo, diversos personagens, Cabral andava... Quando a gente vê moedas antigas que tem Cabral, ou tem Vasco da Gama... Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, mas o próprio querido grande navegador dos Lusíadas, etc., permaneceu esse ideal templário, era como uma forma de manter os ideais templários de difusão do cristianismo. Só que agora não mais para o Oriente Médio, mas sim para o Novo Mundo, que eram os países que estavam recém-descobertos, Estados Unidos, Brasil, entre outros. Então, quando aparece essa cruz de Malta, que recebe o nome, né, já que o nome de cruz templária passou a ser perigoso. Então, ela assumiu o novo, já que a cruz templária, quem era templário morria queimado. Então, durante as grandes navegações, as caravelas portuguesas ostentavam a cruz de Malta. Então, quando falar em cruz de Malta e cruz templária, estamos nos referindo às mesmas coisas, mudou de nome, porque falar em templário era mal falar, né? Porque ela havia sido perseguida, eles gostavam de coisas erradas, beijavam lugares esquisitos, etc. Continuando, como é que a maçonaria... Já falei diversas referências
da maçonaria. A maçonaria tem iniciação igual aos templários. Pô, eles no início garantiram um lugar que era importante para a gente, que era o Templo de Salomão. Jacques de Molay é um personagem importante para nós pela honradez, por os ideais da cavalaria medieval, que era ser bondoso, cavalheiro, atencioso, defender os mais pobres. Isso tudo é valioso para a maçonaria. E como é que a maçonaria homenageia esses camaradas da cavalaria medieval? Ela adota, em alguns graus, a maçonaria adota uma pedagogia. A maçonaria, em termos de estudo, ela é um curso que tem 33 graus. Estou falando do rito escocês antigo e aceito. Ela tem 33 graus. E cada grau tem um nome. O primeiro grau é aprendiz. O segundo grau é companheiro. O terceiro grau é mestre. Mas quando chega lá para frente, ela começa a fazer homenagem aos cavaleiros. Esses cavaleiros, nada mais, nada menos são... Esse título de cavaleiro, nada mais, nada menos são do que uma homenagem aos cavaleiros da Idade Média. Então, tem os cavaleiros eleitos do 9, cavaleiro eleito dos 15, eleito dos... diversos cavaleiros, né? E aí, ela faz também outras homenagens a esse período medieval. Nós temos uma organização, a maçonaria tem diversas organizações, algumas femininas, a nossa é fundamentalmente masculina, mas também organizações juvenis. E uma delas é a chamada Ordem de Molay. A Ordem de Molay faz referência a esse último grão-mestre que foi sacrificado, queimado vivo, jogou uma praga maravilhosa no Papa e no Filipe o Belo, que nem a família dele se ajeitou mais, morreu todo mundo, praga mesmo de sogra, não, mas uma... praga de grão-mestre, mas já viram aí quando tinha que falar, pô, isso aí é praga de grão-mestre. Boa mesmo. Grão-mestre templário, né? Grão-mestre da maçonaria, eles são boas pessoas. Emblema da Ordem de Molay, então dá para ver os símbolos medievais, né? O elmo, a espada. Essa cruz não é templária, tem outra significação, porque essa tem 5, não é nem uma cruz, não sei se dá para dizer que é uma cruz, mas creio que não. E é uma organização maçônica voltada à formação juvenil. A imagem é só para relembrar que a maçonaria faz muitas referências a esse período aí do Jacques de Molay. Continuando, terminando já. Um dos últimos graus, dá para ver que essa é uma adaptação da cruz templária. Ela é a cruz do grau 31, do qual um dos graus que eu pertenço lá no consistório, né, que eu dirijo. A balança significa porque é um grau ligado à justiça e ligado aos cavaleiros templários. Vou falar um pouquinho da simbologia desse... Não estarei revelando segredo nenhum, mas é sempre importante entender os símbolos. O triângulo radiante, especialmente o triângulo em diversas tradições religiosas, iniciáticas, etc., representa a presença de Deus. Horus, Osíris e Ísis, Shiva, Vishnu e o outro camarada lá, Pai, Filho e Espírito Santo, etc., etc., etc. Se entende que a manifestação da divindade ela é ternária. Então, é muito comum, em tradições iniciáticas, haver um triângulo. É comum nós vermos, hoje em dia, um triângulo com um olho no meio, que dizem que é o olho de Horus, mas é um olho. A cruz templária, relembrando a ligação, esse é um emblema maçônico, lembrando a ligação da maçonaria com a Ordem do Templo, e a balança significando a justiça. Esse é um grau ligado à justiça. Por fim, mas ainda não é o último slide, tem mais um. Eu fiz isso, no e-mail que eu botei, que está com o nosso querido Coronel Ivan, eu boto essas filmografias. Tem um filme Cruzada muito interessante sobre o período das Cruzadas, uma série da Netflix, Knightfall. Essa série aqui é muito bacana, fala sobre esses reis que foram morrendo todo mundo
com a praga, então eles assumiram o nome de reis malditos, então vai contando a história de todo... Mostra o Jacques Desmoulins jogando a praga e a sequência da família nunca mais se acertando. E aquele ali, eu botei Arne, um cavaleiro templário, eu encontrei no YouTube aquele link ali, só em clicar nele, quem tiver Smart TV ou tablet, já vai abrir o filme direto em tamanho certinho. Então, aquilo ali é fotografem aí, etc. A bibliografia. Existem muitos livros de templários. Eu botei como referência aí alguns que eu achei menos teoria da conspiração e mais conteúdo histórico. E os documentários, tem esses dois, é o mesmo esquema do filme lá de cima. Ó. Basta clicar ou botar isso aqui no navegador, que vai ver o filme na telinha do computador, ou da Smart TV, ou do tablet, ou do celular. Então, é só clicar no link, tá? Ou só inserir o link. Esse aqui é um documentário sobre as cruzadas, e esse aqui é um documentário sobre os cavaleiros templários que nós estudamos hoje. E, para terminar... Obrigado, gente. Não temos muito tempo para esticar para perguntas, mas aqueles que têm algum, por favor, levantar a mão. Bom, parabéns, excepcional. Alguma relação, algum comentário sobre os cavaleiros teutônicos e hospitalares? Sobre os cavaleiros teutônicos e hospitalares. Os cavaleiros teutônicos é uma tradição, é uma ordem também criada, onde era a região da Prússia. Prússia é mais ou menos o que é a Alemanha hoje. São tradições feitas lá, mas eles não tiveram um papel fundamental na ocupação de Jerusalém por muito tempo. Participaram das cruzadas, das invasões, fizeram também uma ordem religiosa sobre os cavaleiros teutônicos, contudo, não seguiram essa linha dos templários, a ponto de acumularem riquezas de forma a se tornarem inconvenientes para a estrutura existente. E quanto aos cavaleiros hospitalários, eles sim, foi uma ordem que houve em Jerusalém, que tinha a finalidade de acolher os peregrinos. O pessoal chegava no sufoco, cansado, sujo, tinha um lugar para tomar banho, botar suas coisas e serem acolhidos. Tá? Mas teutônicos, não tanto, mas principalmente os hospitalares tiveram um papel muito importante na questão das cruzadas, propriamente da ocupação da Terra Santa. Boa tarde, parabéns pela palestra, muito boa, muito elucidativa. Só uma dúvida que eu tenho. A história dos templários e a história também da maçonaria, ela tem como fundamento de base de formação, de estudos, princípios da teosofia, coisas assim, do gênero? Poderia falar sobre isso? A maçonaria atual, a maçonaria que hoje nós conhecemos, a história é bem longa. Como eu falei, bate lá no Templo de Salomão. Mas a maçonaria atual, que é uma maçonaria relacionada a aspectos mais filosóficos, ela começa no dia 24 de junho de 1717, ou seja, ela tem data de nascimento. Ela surge em Londres. E ela surge num contexto de um movimento que nós estudamos no livro de história, chamado de Iluminismo, questionando o poder dos reis, questionando o poder da igreja, etc. Nesta época, em 1717, a teosofia não era uma filosofia, nem se pensava, nem se cogitava. Então, é a partir desse contexto do iluminismo, como forma
de combater o poder real e o poder... Ou seja, eu não resolvo mais minhas questões políticas a partir de valores religiosos. Eu resolvo minhas questões políticas, ou seja, políticas no sentido de poder, de resolver as coisas públicas, a partir de valores como posteriormente foram assumidos, valores como liberdade, igualdade e fraternidade, que são valores que a maçonaria assume depois, já com a Revolução Francesa. Mas, nessa época, em 1717, a maçonaria, quando se formou a maçonaria atual, que se forma em 1717, não teve nada a ver com teosofia, tá? Porque não existia até na época. A teosofia é bem mais moderna. Obrigado, parabéns pela palestra também, o senhor. Um aspecto que passou um pouco batido e que eu gostaria que o senhor aprofundasse, qual foi o processo de acumulação econômica dos templários, a não ser as doações? Porque a única atividade que efetivamente que eles tiveram como geração foi a atividade de segurança que eles prestavam aos visitantes, etc. Qual é a outra que gerou tanta riqueza? A principal atividade que eu atribuo de acumulação de riqueza aos templários, eu não diria que foram as doações, mas foi o domínio do fluxo seguro de bens entre o Oriente e o Ocidente. Numa época em que praticamente não havia dinheiro. Lembremos-nos que dinheiro, moeda, como nós temos hoje, na Europa praticamente não tinha. A Europa tinha poucas fontes de metal. Os metais preciosos são inseridos de forma profunda no câmbio, no mercado internacional, a partir da entrada do Novo Mundo, principalmente com os metais descobertos na América Espanhola. Lembremos-nos que o ouro e a prata descobertos em Peru, etc., é que vão permitir a maior circulação de riquezas. Na Europa tinha pequenas fontes de ouro que os romanos acharam em Portugal, na Inglaterra, alguma coisa na Itália, mas era fundamentalmente, toda vez que se cobrava o imposto, não era em dinheiro. O imposto era cobrado na forma do próprio produto, um percentual do produto que se estava sendo comercializado. Se eu preciso transportar um produto e ele passa por algum lugar, tem 20 frangos. Opa, deixa um aqui. Só para passar numa... Então, os templários dominaram esse fluxo entre o Oriente e o Ocidente. Eles dominaram esse fluxo nas rotas marítimas e terrestres. Então, qualquer tapete persa que viesse da Pérsia, a rota de especiarias começa nesse momento. Até aquele momento não se conhecia especiarias, por exemplo. A grande papel das cruzadas foi trazer para o Ocidente o conhecimento de astrolábio, bússola, saber que tomar banho diminui a doença. Muito embora não se conhecesse micróbio, já havia tratamento médico no Oriente. Então, se tomava banho. Não se sabia que isso tirava micróbio, mas se sabia que era possível associar a higiene à redução de doenças, por exemplo. Isso nasce no Oriente. Há um pesquisador que fala que se na Idade Média um marciano olhasse para a Terra e falasse daqui a 500 anos, quem vão ser os principais países? Vai ser China e onde hoje é o Oriente Médio, porque a Europa vivia a situação de peste bubônica, era uma porção de feudos e de gente. Esse conhecimento que a Europa conquista vindo do Oriente, com as especiarias, com os conhecimentos de navegação, que vão permitir que, com essa navegação, se chegue a locais muito ricos, que é o Novo Mundo, que permitiu que a Europa aí partisse para novos empreendimentos, foi que fizeram a diferença. Então, dominar as rotas de produtos, de quaisquer produtos, não eram rotas de dinheiro, mas de quaisquer produtos, rota segura, entre o Oriente e o Ocidente, foi da acumulação de riquezas total. Eles vendiam a segurança, eles faziam a escolta.
Eles faziam a escolta e tinha uma rede de mosteiros, castelos e fortificações ao longo dessas rotas comerciais. E entendam, rotas comerciais não eram estradas, eram principalmente os leitos dos rios. Isso, Danúbio, Sena, Elba, eram os rios que eram as vias, né? Por isso a gente às vezes não entende por que o Brasil usa tão pouco os seus rios e a Europa usa tanto os seus rios, né? Na Europa você nota hoje, né, vários castelos ao longo dos rios, desses rios principais que você citou, né, que eram justamente a origem dos templários. Meu comandante em chefe, eu não, na realidade, não vou fazer comentário com relação à sua palestra, até porque não devo. Mas eu só queria acrescentar que há uma corrente que atribui aos templários que tudo aquilo que eles ganhavam e que eles não podiam ficar, eles doavam. Até em função da insatisfação dos impostos que eram arrecadados e não eram utilizados. Então, eles distribuíam. Daí ter nascido de Felipe o Belo a insatisfação e talvez a denúncia ao Papa que eles não repassavam tudo aquilo que eles recolhiam. Então, há uma corrente que entende que houve isso à época. Então, eles, na realidade, eles utilizavam, era o Robin Hood da época. Eles tiravam dos ricos e davam para os pobres. Alô? Mais uma última pergunta? Sim, eu tenho uma aqui. É o seguinte, o senhor falou muito, professor, sobre a maçonaria no meio dos templários. A minha pergunta é a seguinte, tem muitas lendas, né, de como a maçonaria surgiu. Tem a do Gétero, tem outra que surgiu no meio da Idade Média. A minha pergunta é, foi os templários que fundaram, foram esse senhor, o Jacques de Molay, que fundou a maçonaria? A maçonaria atual, nós temos muitas semelhanças. E essas semelhanças, algumas dessas semelhanças que nós temos, são nossas fraquezas também. O fato de nos reunirmos secretamente permite teoria da conspiração, igual o Felipe Belo fez. Ou seja, se eles se reúnem lá escondido, tem coisa errada aí. Será que tem beijo também? Tem outras coisas? Então, mas não, a maçonaria atual foi fundada em Londres em 1717. Acontece o seguinte, aí eu vou abrir uma explicação pequena, rápida. Maçonaria vem de maçom, que em francês quer dizer pedreiro. Na Inglaterra, eles assumiram o nome de Freemasons, pedreiros livres. Acontece que na Idade Média, em função das guerras e das destruições, nos feudos, os servos não eram permitidos se afastar dos feudos. Por quê? Porque eles tinham uma dívida com o senhor feudal. Só por eles morarem no feudo, eles já pagavam aluguel. E como é que eles pagavam aluguel? Com o próprio trabalho. Como eu falei, não tinha dinheiro. Então era como hoje o trabalho escravo, aquele camarada que trabalha ali e com o trabalho dele ele paga a dívida que ele faz na cantina do único lugar que ele tem para comprar. Então ele fica preso a vida inteira pela dívida. O regime de servidão feudal era assim, o servo não podia sair do feudo. Só uma pessoa podia sair do feudo, que eram os pedreiros. Por quê? Porque como havia muitas guerras, era necessário refazer as pontes, era necessário refazer os castelos, então os pedreiros podiam circular. Por isso que eles tinham o nome de pedreiros livres, ou, como eu falei em inglês, Freemasons. Essa tradição, então, ser pedreiro na Idade Média era uma coisa muito importante. Lembremos-nos no seguinte, quando um pedreiro vai na casa do... Vou pegar uma autoridade muito grande. Na casa do general. O pedreiro vai na casa do general e tem que fazer uma reforma no quarto da filha. O pedreiro não acerta a reforma do quarto da filha com a empregada. Ele acerta ou com o general ou com a esposa do general, que ele vai dizer como que é o quarto. Os pedreiros perceberam o seguinte, ser pedreiro é ter acesso à autoridade que manda. Ser pedreiro dava um status relativo.
eu sendo pedreiro, eu tenho acesso a quem decide as coisas. Eu tenho acesso ao cardeal, ao Papa. Se for fazer uma reforma no Vaticano, vai ser alguém de alta patente, talvez o próprio Papa, que vai dizer como que é a Capela Sistina. Então, ser pedreiro era alguma coisa muito importante. Os pedreiros, então, passaram a ensinar seus ofícios. Olha, já estou dizendo a história da maçonaria aí. Os pedreiros, então, percebendo que seu ofício era tão importante que lhes dava acesso às autoridades, lhe dava um determinado status, passaram a transmitir seus conhecimentos de forma reservada para os seus aprendizes, no compromisso deles só transmitir para outro aprendiz. Essa tradição de passar de forma reservada seus conhecimentos é uma forma iniciática. Então, essa tradição é antiga. Essa tradição foi organizada em forma de leis, chamado maçonaria, que recebeu o nome de Grande Loja Unida da Inglaterra, em 1717. Até hoje. Meu nome é Linei, eu sou um irmão, e muito boa a sua palestra, eu não peguei toda, mas respondendo ali ao coisa, você respondeu uma parte, na realidade, a maçonaria é muito mais antiga do que o templarismo. A maçonaria, ela vem, as sinais da maçonaria dizem até nas pirâmides, mas existe uma parte da maçonaria que ela é operativa, ou seja, é o que o nosso palestrante falou. Ela era, maçom quer dizer pedreiro, era quem construía tudo. E o negócio era assim guardado. Eu vou fazer só um adendozinho aqui. A pedra angular, que muita gente sabe, foi durante milênios um dos grandes segredos, que era para fazer os arcos. Os arcos faziam pedra angular e ninguém sabia, havia depois coberto. Agora, os templários eles vieram depois do Templo de Salomão, que foi destruído no ano 70 pelas tropas do general Tito. Existe a maçonaria muito antiga, os pedreiros, como o palestrante falou, e essa parte aí. Ou seja, os templários, num determinado momento, quando eles foram exterminados, eles tinham um segredo. E para onde vamos levar esse segredo? Para a grande ordem acostumada a guardar segredo. Que ordem era essa? Era a maçonaria. Então, daí você tem, tanto que a maçonaria, ela tem uma parte que é operativa e uma parte que é especulativa. Tá bom? Obrigado. Ok. O nosso vice-presidente fará a última pergunta. Parabéns aí pela brilhante palestra, professor. O senhor falou em várias ordens, mas não tocou na Ordem Rosa Cruz. Qual é a influência que a Ordem Rosa Cruz tem nesse contexto todo da maçonaria? Eu citei, excelente pergunta. Falamos de diversas ordens. Falei desde o iniciozinho, ordens religiosas, franciscanos, jesuítas, etc, etc. Falei ordens religiosas que antecederam a essas, por exemplo, ordem que tinha especificamente lá em Jerusalém, que era a ordem do templo, ordem dos hospitalários e ordem do Santo Sepulcro. A Ordem Rosa Cruz surge num contexto mais recente, pós-idade medieval, surge a partir de uma proclamação, se eu não me engano, Fama Fraternitatis. Fama Fraternitatis já é no século XVI, 1500 e pouco, né? Por aí assim, que tinha outros objetivos. Eu não saberia fazer comentários, mas surge num contexto bem posterior, mais de 100 anos depois, e é uma ordem iniciática também, para ingresso, passa por uma cerimônia de iniciação, mas não tinha objetivos religiosos. Lida com outros tipos de valores que não os religiosos. Sobre a maçonaria, a maçonaria também acolhe... nós temos um grau chamado Cavaleiro Rosa Cruz, mais um grau de cavaleiro, né? O 18º grau, Cavaleiro Rosa Cruz, que é bastante interessante também. Valeria aqui uma palestra daquelas também, de vocês ficarem hipnotizados. Só para vocês saberem, se vocês forem na igreja lá dos Capuchinhos, essa que eu falei que os camaradas dão uma surra
de espada de São Jorge, tira o demônio do corpo, vocês vão ver pintados lá, vou aproveitar essa história para alguém ir na igreja dos Capuchin, ver o marco, que eu falei, que é uma estela, mas lá vocês vão ver pintados no teto um pelicano alimentando os filhotes. Ele rasga o ventre com a ponta do bico do peito, ele pega o bico, rasga o bico, assim, rasga o ventre com a ponta do bico, e com o sangue dele ele alimenta os filhotes. É um símbolo do grau Rosa Cruz. Jesus era chamado de o cavaleiro pelicano. Que nome é esse esquisito? Jesus era o pelicano. Essa imagem do pelicano que rasga o ventre para alimentar os filhotes, lembremos-nos que é a imagem do próprio Cristo, aquele que deu seu próprio sangue pelos filhotes. É o chamado amor caritas que Platão falava, que é aquele amor que a mãe dá. Passa de madrugada, ela dá o amor dela, fica de madrugada acordada, larga o emprego por causa dos filhos e não espera nada em troca. E pior que não recebe nada em troca mesmo. Então, esse é o amor. O grau Rosa Cruz valoriza esse personagem, que é aquele que faz o sacrifício da própria vida gratuitamente em razão dos outros. Então, a maçonaria acolhe também isso. Rosa Cruz, não sei se vê por esse aspecto, esse tipo de amor, em que você dá gratuitamente. Lembremos-nos que o amor caritas não é especificamente feminino. Os pais ficam acordados de madrugada, o pai, a mãe, o pai leva para fazer, larga a mão, decide aonde vai trabalhar em função da saúde dos filhos. Então, esse amor caritas não é um tipo de amor ligado ao sexo, é ligado ao sentimento. Por fim, gente, tem uma pegadinha, não era de graça. A pegadinha é a seguinte: eu trouxe essas revistas para distribuir, principalmente quem não for maçom, porque nessas revistas, só para te fazer uma divulgação de como é que são nossas roupas, essas roupas esquisitas que a gente usa, etc. Tem até aqui umas caravelas com cruz no... Quem não for maçom, faz o sinal não maçônico. E aí, a última pegadinha. Gente, eu só tenho 30, então tem que ser uma coisa amor caritas mesmo, sabe? Aquele que abre mão pelo outro. Eu não tinha mais. Quem não quiser, depois passa o e-mail, a gente combina, eu arrumo mais, etc. Eu vou fazer uma série de perguntas. No momento em que só um acertar a pergunta, ganha esse livro que eu citei ali na bibliografia. O livro está 0 quilômetros. Então é o seguinte. Gente, não peguem todas... Não, a finalidade não é sortear, é ter prestado atenção. É coisa de professor mesmo. Primeira pergunta, primeira parte da seleção. Se 2 souberem, vão ficar só esses 2 para a final. Qual é o nome? Maçom não vale. 2 perguntas. Eu vou fazer a pergunta, eu acho que não, vou acertar logo na primeira. Qual era? Maçom não vale, gente. Eu sei quem é maçom aqui, porque eu tenho aquele olhar. Qual é o nome do último grão-mestre que foi para a fogueira? Isso, estava todo mundo acordado. Essa é para todo mundo mesmo. E agora as perguntas que começam a ser decisivas. O primeiro. Qual é o nome do primeiro grão-mestre? Hugo de Paes, tá. Tá, então tá aqui a decisão. Decisão. Botafogo e Vasco. Qual foi o nome do concílio em que os templários foram... Pronto. Ei, parabéns! Caramba! Essa é templária mesmo. Pô, cara, a mulher levou. Eu vou pedir ao bom, eu pessoalmente, eu sei que o coronel Laporta, respondendo pela presidência, vai fazer os agradecimentos no Clube Militar, mas eu pessoalmente,
apesar de amigo, convivia com ele sempre. Eu queria agradecer a essa aula que nós recebemos nos Templários. Olha que eu estudo isso aí, eu aprendi algumas coisas. Então, eu queria pedir ao Coronel Laporta que falasse o nome do nosso clube, dos nossos agradecimentos. Boa tarde a todos. Só pelo tamanho do auditório já dá para ver que essa palestra realmente foi empolgante, né? Mas eu queria agradecer a presença do General Santos, segundo vice-presidente, do Coronel Lindenblar, nosso terceiro vice-presidente, a presença de todos os senhores. E hoje nós praticamente encerramos esse ciclo aqui que nós chamamos de ciclo Sena Madureira, e que nós tivemos ao longo deste ciclo todo tipo de assunto, desde ufologia, passando por saúde e bem-estar, enfim. E terminamos com uma palestra que seguramente eu não me lembro de ter visto o auditório tão cheio, né? De modo que o senhor está de parabéns aí pela palestra, acho que despertou o interesse de todos nós, e agradecer em nome do Clube Militar por o senhor ter aqui dedicado esse seu tempo a nos ilustrar. E seguramente nós seremos aqui bem melhores do que quando entramos. Muito obrigado em nome do clube. Isso aqui é uma lembrança aí da sua passagem aqui.